Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu sou Edinaldo Araújo. Bom, juntos vamos iniciar essa live com vocês sobre as atribuições e responsabilidades dos comitês de ética em pesquisa. Queremos antecipadamente informar a todos que a transmissão será feita apenas pelo Facebook e pelo Instagram. Nós estamos com a equipe técnica tentando organizar a transmissão via YouTube, mas por problemas deu esse intervalo, esse gap. Bem, vamos começar falando sobre as atribuições dos comitês de ética. Como todos vocês sabem, já conhecem, essas atribuições estão dispostas na Resolução 466. E a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês de alguns pontos específicos que constam dentro da resolução, que vocês podem... Dentre as atribuições e responsabilidades do CEP estão defender os interesses dos participantes de pesquisa, contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, estruturar-se como colegiado interdisciplinar e independente, desempenhar papel consultivo, deliberativo e educativo, elaborar seu regimento interno, manter comunicação periódica com a CONEP, analisar protocolos de pesquisa, priorizando temas relevantes, de relevância pública e de interesse, entre outros assuntos. Esse tema é muito importante para os comitês de ética, para os profissionais que participam da saúde, que desenvolvem pesquisas, e é muito relevante para quem tem interesse sobre o tema. Vamos discutir aqui também outros aspectos relacionados ao sistema CEP-CONEP, temas que vão poder ajudar e auxiliar vocês na continuidade dos trabalhos dos comitês. E também lembrando a todos, o papel principal da CONEP é atuar na defesa do participante da pesquisa, como controle social. Bem, é importante falar para vocês que nós vamos conversar aqui ao vivo, em todo momento, e que vocês podem mandar para a gente suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos. Nós vamos tentar responder aqui o máximo de perguntas, né? Vamos tentar falar com vocês aqueles tópicos mais complicados que vocês tiverem, as dúvidas mais relevantes. Encaminhe para a gente via chat, né? Já está aí disponível nos dois canais, e mande para que a gente possa responder aqui em tempo real. Bom, também é importante lembrar a todos que, além desse canal de comunicação, nós temos também outros canais que são estabelecidos por meio dos treinamentos regionais, que fazem um contato de aproximação com os comitês de ética. E vale também lembrar que vocês têm recebido a visita de vários assessores da CONEP que fazem parte da equipe de qualificação. Eles estão aí visitando vários comitês de ética e conversando com vocês também sobre esses aspectos que nós vamos tratar aqui hoje, que nós vamos conversar com vocês. E essas pessoas estão levando várias vivências da CONEP, do sistema CEP-CONEP, para vocês. É um momento muito importante para que vocês falem conosco e mantenham esse diálogo próximo com o sistema CEP-CONEP. E aproveitando, falando sobre a qualificação, o papel principal da qualificação é justamente tentar conduzir a uma qualidade maior do sistema CEP-CONEP. E através do processo de qualificação nós verificamos todas as simetrias que existem no processo, e há um trabalho de conscientização, um trabalho educativo que os consultores da CONEP fazem junto aos comitês de ética. É um trabalho individualizado, é um trabalho com qualidade, e é todo feito um estudo antes, até para conseguir atender a expectativa e as particularidades de cada comitê de ética. Bem, vamos começar então a falar daquilo que talvez seja interessante para vocês. Quais são essas atribuições? Por que a gente pensa em atribuições para comitês de ética? O nosso sistema, como vocês sabem, é denominado Sistema CEP-CONEP. Nós assistimos dentro da resolução, é dito que nós somos um sistema consultivo, deliberativo, educativo, e nós temos dentro desse papel de consultivo, deliberativo e educativo algumas atribuições que são importantes manter dentro desse sistema. Dentre elas, essas atribuições são tanto para os comitês de ética quanto para a CONEP. Como a gente já iniciou falando,
dentre elas, defender, contribuir, estruturar-se como colegiado, defender os interesses do participante de pesquisa, manter comunicação periódica com a CONEP. E além disso temos a questão da elaboração do regimento interno. O regimento interno é um instrumento que consegue organizar e estabelecer os padrões de conduta do Comitê de Ética dentro do que a instituição mantenedora prevê para que exista esse Comitê de Ética. Bem, já continuando, é também atribuição e responsabilidade do Comitê de Ética monitorar os potenciais conflitos de interesse na análise de protocolo de pesquisa, emitir parecer, junto à Plataforma Brasil, seguir os prazos e os processos estabelecidos nas nossas normas vigentes. Além disso, seguir esses prazos, eles são interessantes a observar no que consta a norma operacional 001/2013, em que consta o que para vocês? É que há um período de trâmite de 10 dias de checagem documental após a submissão, após a chegada desse protocolo ao Comitê de Ética e 30 dias para emissão do parecer consubstanciado. Bem, quais são os impactos quando o Comitê de Ética não verifica esse prazo, não segue esse prazo? Normalmente há um impacto muito grande para o pesquisador, inclusive para o próprio comitê, porque aí os processos eles ficam todos atrasados e inviabiliza parte da execução desse processo. É muito importante frisar que ao receber esses protocolos de pesquisa, o CEP ele precisa fazer essa checagem documental em 10 dias e em seguida já encaminhar esse projeto para a relatoria com aceitação breve, para que possa ser emitido num prazo máximo de 30 dias. Então, o prazo completo de tramitação desse protocolo de pesquisa para o Comitê de Ética são 40 dias. Bom, há uma outra situação também bem interessante a observar, é a questão da submissão do protocolo na Plataforma Brasil. Nós temos muitas demandas em relação ao que nós chamamos de indicação, os protocolos vêm para a CONEP para indicação. Por que eles vêm, na verdade, para a CONEP? Porque o pesquisador não fez a vinculação correta no seu cadastro, à instituição a que ele pertence, e aí ele vem para a indicação. E aí nesses documentos a gente observa que há ausência de informações para que seja indicado, para que seja direcionado ao Comitê de Ética correto. É importante também que vocês utilizem os canais de comunicação através do correio eletrônico, do e-mail. Então nós temos o conep.indicacal, que seria a indicação sem o cedilho e sem o tio, @saude.gov.br, onde o pesquisador, quando faz a submissão, caso ele tenha cometido algum erro, é importante que ele faça esse contato conosco para que seja indicado o protocolo corretamente ao Comitê de Ética e, sendo assim, se estabeleça um prazo viável para que seja submetido e analisado pelo comitê. Qual a importância disso? A importância é viabilizar a execução desse projeto de pesquisa dentro da instituição, para o pesquisador, inclusive para auxiliar na forma de tramitação desse processo dentro do CEP. Então é uma organização mínima que se mantém com a norma, ela estabelece uma organização mínima para que esse protocolo de pesquisa seja analisado e verificado dentro do Comitê de Ética. Bem, esse ponto é um ponto que tem várias perguntas, tem vários critérios a serem seguidos. Nós deixamos aí essa deixa para que vocês passem para a gente aquelas dúvidas mais pontuais de vocês para que a gente possa responder. Vamos seguir a nossa live falando agora um pouco sobre os processos de registro, renovação, alteração de dados e envio de relatórios semestrais. Que nós, do setor CEP, eu, Cristiano, fazemos parte e temos ali mais 8 colegas que trabalham com isso especificamente e dando apoio direto para vocês, atendendo inclusive ao telefone, por e-mail, por telefone e aqui pelos canais também. Nós falamos para vocês quais são os processos que devem ser seguidos para que se faça um registro, uma renovação do registro, uma alteração dos dados desse registro e o que a gente pede e o que é importante ser enviado para a gente nos relatórios semestrais. Bom, na questão do registro é importante observar que existem 7 documentos que devem ser enviados à CONEP. Também na página da CONEP há uma orientação
para que seja feita a submissão, a solicitação de registro inicial. Quais são esses documentos? O primeiro documento é a carta de solicitação. Essa carta de solicitação ela deve ser assinada pela autoridade máxima da instituição. Quem responde pela instituição juridicamente, no caso da universidade é o reitor, no caso de uma faculdade é o presidente, no caso de um hospital muitas vezes é o superintendente ou o diretor desse hospital. E também é importante que a data da assinatura dessa carta de solicitação ela seja feita com a data bem próxima. A gente sabe que existe uma juntada de documentos e essa organização documental tem um prazo. E a gente pede que a data seja muito próxima até o período que vai ser enviado pela CONEP. Tá? Inicialmente nós falamos também que essa documentação ela não precisa mais ser enviada por meio físico. Ela é enviada hoje por e-mail, no formato PDF, até para agilizar o processo. Porque antes era encaminhado pelos correios, demorava um tempo maior. Hoje vocês têm a facilidade de encaminhar para o conep.cep@saude.gov.br. Compõe esse rol de documentos que nós solicitamos para o registro, renovação, também o formulário de CEP. Esse formulário está disponível também na nossa página e ele é editável. É um documento que vocês preenchem em alguns campos e outros vocês só escolhem o ponto que é para ser dito ali dentro do formulário. Então, esse formulário é importante frisar que ele precisa ser preenchido em conformidade ao ato de designação dos membros. Então, é um documento que a gente pede que é o próximo da lista, é o número 3, que a gente costuma falar aqui internamente. Ele precisa observar esses campos, preencher todos os campos de forma correta, adequada. A composição dos membros precisa ser igual ao ato de designação da instituição. E vale lembrar que os CEPs eles podem possuir membros relatores de outras instituições. Esse formulário, quando vocês preenchem e fazem a designação desse membro relator do Comitê de Ética, não é obrigatoriamente necessário que seja um funcionário ou um pesquisador ou uma pessoa da instituição mantenedora do CEP. Ele pode ser de uma outra instituição ou uma outra pessoa designada para compor esse comitê de ética. Bom, também complementando o que a Edinaldo está falando, quem não precisa aparecer nesse ato de designação? Seria, na verdade, o representante de usuários. Por quê? Porque ele tem uma carta de indicação para participar do comitê de ética. E aí algumas pessoas colocam assim, poxa, a gente tem dificuldade para fazer indicação, organizar e ter um representante de usuários no nosso CEP. Nós colocamos, como é previsto na resolução, que o representante de usuários ele seja indicado preferencialmente pelo Conselho Municipal ou Estadual de Saúde ou associações ou entidades de portadores de patologia. Uma das coisas que a gente tem comentado muito, que a dificuldade que existe em alguns lugares, é porque o papel do CEP é de fazer o trabalho educativo, inclusive mostrar a importância do representante de usuários dentro do sistema CEP-CONEP, como que ele vai atuar especificamente. Então, esse papel o CEP precisa fazer para que consiga fazer maior adesão de pessoas que queiram participar do sistema CEP-CONEP. E aproveitando a situação, pedimos também que vocês encaminhem as dúvidas pelo nosso chat, para que a gente consiga atendê-los. Isso. É importante, na questão do representante de usuário, como o Cristiano mesmo falou, é importante frisar o papel desse representante de usuário dentro do comitê de ética. Essa pessoa é a pessoa que defende os participantes de pesquisa. Ele traz para a gente as informações da sociedade, da comunidade, das pessoas que estão ali efetivamente trabalhando com a ética em pesquisa e com o desenvolvimento de protocolo de pesquisa. São as pessoas que recebem na ponta os projetos de pesquisa, né, que participam desses protocolos. Então essas pessoas são de extrema importância para compor o comitê de ética. A opinião e aquilo que é dito por essas pessoas deve ser tido como alta relevância, de alta importância, porque eles mantêm essa característica de controle social, de trazer a ideia e aquilo que é pensado pela sociedade, né? E isso faz diferença na tratativa dos protocolos e na tratativa da ética relacionada a diversos protocolos de pesquisa.
E aí é uma situação também bem interessante, complementando o que a Edinalda disse, é que o representante de usuários ele tem um olhar diferenciado, até mesmo no TCLE. Ele consegue observar se a linguagem é adequada, se ela pode, inclusive, atender a expectativa de pessoas com diferentes níveis de escolaridade. Sendo assim, o representante de usuários ele não tem necessariamente que ter uma titulação diferenciada ou compatível aos demais membros do Comitê de Ética. Mesmo porque o nível de escolaridade ele traz entendimento diferenciado mesmo. Só que aí a ideia é que o controle social seja exercido na prática. Isso. Bem, vocês podem perguntar a respeito disso, para a gente responder pontualmente. Vamos seguir agora falando um pouco sobre o regimento interno do CEP. Que documento é esse? Esse documento ele tem a finalidade de apresentar as funções e a forma de trabalho do Comitê de Ética. O que é importante ter lá? A composição do Comitê de Ética, como é que será a finalidade desse Comitê de Ética, qual é a missão, quais são os objetivos, descrever com detalhes a condução das atividades desse comitê, a composição, quantos membros são, coordenador, vice-coordenador, estruturar de forma clara quais são os objetivos do Comitê de Ética. Isso não só para o comitê, isso é para a instituição, isso é para o pesquisador. Por isso que a gente pede, inclusive, que esses documentos sejam públicos, né? Que as pessoas tenham acesso a isso, para que possam verificar, inclusive, horário de funcionamento do Comitê de Ética, o local em que esse Comitê de Ética funciona. Tudo isso faz parte desse documento, desse regimento interno. É importante que ele esteja dentro desse documento. O regimento interno ele mostra o modus operandi do CEP. Inclusive, ele tem que constar os dias de funcionamento, os horários de funcionamento, ele tem que mostrar como as reuniões acontecem, a forma de deliberação, tem que tratar sobre sigilo e confidencialidade, sobre o tempo mínimo de arquivamento, são de 5 anos após o término da análise do protocolo de pesquisa. Ele deve constar também que, como sugestão nós fazemos isso, que ele não analisa protocolos com uso de animais, ele é exclusivamente um comitê de ética que trabalha com análise ética envolvendo seres humanos. Exatamente. Então esse documento ele é de grande importância para o comitê de ética, tanto para organização das atribuições do comitê, quanto para definir quais são os papéis de cada pessoa e como é que é o contato realizado com esse comitê de ética. Então é um dos documentos que a gente costuma ter bastante pendência. A gente costuma avaliar todos os processos que a gente recebe de registro e de renovação de registro, a gente tem alguma pendência. E se vocês tiverem aí algum caso que aconteceu com vocês, que nós pendenciamos, e se quiser falar conosco a respeito nesse momento, pode mandar a sua dúvida e inclusive perguntar por que nós pendenciamos esse seu processo. Seguindo, nós pedimos também, compõe esse rol de documentos, nós pedimos que vocês encaminhem a descrição da instituição requerente e a comprovação dos requisitos mínimos dessa instituição, mostrando para a gente, demonstrando para a gente um breve histórico dessa instituição. Breve mesmo, gente. A gente solicita que isso seja algo assim, falar sobre a missão, sobre a responsabilidade da instituição, a que ela serve, né? Por que ela existe, se é uma instituição de ensino e pesquisa, quem são os responsáveis pela instituição, os documentos de autorização de funcionamento dessa instituição, que compõem esse rol de documentos. Normalmente a gente pede o alvará de funcionamento, a autorização de funcionamento da instituição de ensino pelo MEC. O registro MEC, ele é muito importante, muito importante, né? E aí ele comprova realmente a regularidade da instituição. E a gente observa nesse sentido, até mesmo, como a Edinalda falou, que há documentos que são diferentes, mesmo porque o sistema CEP-CONEP ele é composto de instituições distintas. Nós temos hospitais, nós temos centros de pesquisa, nós temos universidades públicas, universidades privadas, faculdades, centros universitários. Também há uma outra situação que é o mínimo que nós pedimos de pessoas que devem compor a instituição com o doutorado. Nós pedimos uma relação de 30 profissionais com ensino superior e dentro desses 30 nós pedimos 10 pessoas que têm o doutorado completo e o link Lattes.
E aí observamos também que nesse link Lattes, muitas pessoas encaminham o link da pessoa, só que não há atualização desse Lattes. E aí também ele não mostra que há vínculo institucional com o CEP. Bom, também um outro documento que é solicitado é também a nota 4 CAPES de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Isso é exigido especificamente para instituições de ensino. Bem, vale frisar aqui nesse documento que o Cristiano acabou de descrever e eu iniciei, que nós pedimos um requisito ou o outro, não necessariamente os dois juntos. Ou seja, nós pedimos que comprove, pelo menos que se tenha o credenciamento junto à CAPES com nota mínima 4 ou no mínimo 10 doutores, né, com comprovada experiência em pesquisa nos últimos 3 anos. Isso é importante frisar porque nós costumamos receber essa dúvida, é frequente essa dúvida a respeito desse tema. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode nos mandar. O último documento que nós solicitamos é a descrição de condições mínimas de funcionamento do CEP. Tem alguma dúvida constante a respeito desse documento, né, Cristiano? Isso. A gente trabalha bastante aqui com resposta a respeito, inclusive, essa é uma pergunta constante com o grupo de qualificação. Sim. Eles têm visitado os comitês de ética e tem sido frequente a pergunta: por que a gente tem que mandar esse documento? Para que a gente tem que manter um CEP com espaço exclusivo, com funcionário administrativo exclusivo? E é comum essa dúvida. Inclusive, é comum que a instituição passe essa dúvida para o CEP e fale com o comitê de ética de que não é possível, não é viável manter essa infraestrutura exclusiva para o comitê de ética. Mas por que é importante, Cristiano? Bom, ele é importante porque garante a condição de funcionamento mínimo para o CEP. Então, por exemplo, o CEP ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma secretária ou secretário exclusivo para o CEP no seu horário de funcionamento. Ele precisa garantir o seu horário e dias de funcionamento. Precisa garantir também um espaço físico exclusivo para garantir o sigilo e confidencialidade, mesmo porque pode atender um pesquisador ou um participante de pesquisa. Então essa pessoa não pode sofrer nenhum tipo de situação de quebra de sigilo. Por isso que o espaço ele tem que ser exclusivo. E às vezes a gente chega em algum comitê de ética para fazer uma visita de inspeção, a gente vê que tem apenas uma divisória e não tem uma sala. Ou seja, uma pessoa ao lado dessa divisória, uma seção, um departamento à parte, ele consegue ouvir tudo que está sendo falado. Por isso que solicitamos que ele seja exclusivo. Além disso, tem que ter o quê? Armário com chave para garantir que os documentos que fiquem no CEP ele não sejam acessados por outras pessoas. Então todo esse sigilo e confidencialidade ele é garantido nesse documento. Esse documento também é assinado pelo gestor. Ele é assinado pela autoridade máxima da instituição, porque ele atesta para a CONEP que ela tem condição de ter um CEP e condição de funcionamento e que garante o sigilo e a confidencialidade e o direito do participante de pesquisa preservado. Bem, e aí quando a instituição perguntar onde que a gente consegue, por que a gente tem que manter esse espaço exclusivo, essa infraestrutura exclusiva? E onde que está escrito isso nas normativas do sistema CEP-CONEP? Isso está disposto na resolução 370 e lá é bem claro que é para manutenção do sigilo e da confidencialidade dos dados tratados dentro do comitê de ética. Isso em relação ao participante de pesquisa, ao pesquisador e ao próprio colegiado, né, para evitar o viés de conflito de interesse e o viés dado para a submissão de protocolo A, protocolo B, na hora de ser analisado, não ter aquele viés de, olha, prioriza o meu, ou prioriza o B, prioriza o A. Como vocês são um colegiado autônomo, né, nesse sentido, em relação à ética, dos protocolos de pesquisa, da análise ética desses protocolos de pesquisa, é importante que esse sigilo e essa confidencialidade sejam preservadas para vocês, como colegiado, manterem o sigilo desses dados e o conforto em tratar desses protocolos de pesquisa sem nenhum viés.
sem nenhum conflito de interesse. Bom, aí há uma outra situação também interessante, que nesse documento parece um pouco redundante, um pouco enfático, quando pede que o documento, o comitê de ética possui sala exclusiva, funcionário administrativo exclusivo, armário exclusivo, ou seja, o exclusivo ele aparece constantemente. E falando sobre a secretária, a gente também tem que lembrar que é uma outra pendência que acontece lá em cima no formulário, é que a secretária muitas vezes aparece na composição do CEP. Isso acontece equivocadamente por quê? Porque quando a instituição, o gestor, ele faz a portaria, o ato de designação, ele acaba, na verdade, colocando a secretária ao final, porque ela é designada para atuar no comitê de ética, no seu horário de funcionamento. Além disso, a secretária acaba na hora de digitação, acaba sendo colocada no rol de membros. A secretária ela não deve ser colocada naquela composição do CEP. Ela tem um campo específico no início do formulário, onde coloca o nome da secretária, e pode ser colocado mais de uma, inclusive, dependendo do tamanho do comitê, dependendo da demanda que ele recebe de protocolo de pesquisa. Ou o comitê funciona em 2 períodos, e aí a instituição quer manter 2 funcionários administrativos. Ele pode ofertar essa possibilidade de ter um funcionário que trabalhe no período da manhã e o funcionário que trabalha no período da tarde, por exemplo. E se vocês lembrarem do funcionário, esse campo ele é em seguida ali da descrição da instituição. Logo onde aparece a descrição do comitê de ética, onde vocês colocam o nome, telefone, horário de funcionamento, tem um campo ali para vocês colocarem os dados do funcionário administrativo. E essa pessoa, repito, não faz parte da composição do colegiado. Então ela não é necessário estar composto o nome dela no rol de membros do comitê de ética. Ok, gente? Bom. Seguindo, o último documento que a gente pede e que é de suma importância, não no registro inicial, porque o registro inicial não tem como passar esse documento, mas sim na renovação do registro. São os relatórios semestrais. Esses relatórios, eles são muito importantes para o sistema CEP-CONEP e para a CONEP. É por meio deles o trabalho o papel consultivo, o papel educativo do Comitê de Ética. Se vocês têm conversado com a comunidade científica, com os pesquisadores, com os participantes de pesquisa, realizando esses momentos educativos, inclusive que nos treinamentos regionais que nós realizamos com todos os comitês de ética, vocês também podem utilizar esse momento e aproveitar essa oportunidade para coletar informações, agregar conhecimento para fazer esses momentos em conjunto com o comitê e com a instituição de vocês. O relatório semestral ele tem 2 partes. A parte 1 é o aspecto qualitativo, onde, como a Adinalda falou, ele mostra todo o processo do CEP, como ele funciona, como foi a deliberação, como foi o quórum, a participação dos membros, a atuação. E também tem a parte quantitativa. Ele é importante na parte quantitativa o número de protocolos que são analisados, porque após o registro, depois de 3 anos, vem a renovação e se pede o quê? No mínimo 12 protocolos ao ano. Então, ao final desse período, ele teria que ter 36 protocolos, somado a cada ano 12 protocolos, dá isso um total de 36 no mínimo. A gente sabe que se o comitê de ética ele consegue manter esse mínimo, se ele tiver um protocolo ao mês, ele tem, na verdade, condição de manter aí os 12 protocolos ano. Isso, exatamente. Bem, e para dar um cenário atual e global, né, do nosso sistema CEP-CONEP, nós vamos mostrar para vocês agora uma visão geral de todos os comitês no Brasil. Quais são as regiões que nós estamos com o comitê de ética e quantos são esses comitês? Vamos mostrar aqui para vocês, no mapa atualizado do sistema CEP-CONEP, quais são as localidades com maior número de comitês de ética atualmente e quais são as localidades com menor número de comitês de ética. Nós só lembramos que os comitês que aparecem aqui são aqueles comitês que tiveram o registro inicial aprovado e que depois ainda encaminharam a documentação para habilitação da Plataforma Brasil. São comitês que compõem essa numeração e que já têm um perfil na Plataforma Brasil para o processo de análise ética, para recebimento de protocolos. Ou seja, como vocês podem ver aqui no mapa, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 59 comitês de éticas cadastrados e com registro vigente, né? Então, aqui em Brasília, no Distrito Federal, somos 23, né?
Por região, Centro-Oeste tem 66 comitês de ética, no Nordeste 169, no Norte 68, Sudeste 385 comitês de ética, na região Sul 148. Como vocês podem ver, a maior concentração de comitês de ética é na região Sudeste e na região Nordeste, né? Nós temos uma concentração boa nessas regiões e que são assim a nossa demanda maior dentro do sistema CEP-CONEP. Bom, e a gente observa também que esse número é muito variável ao longo do período, ele vem crescendo. Hoje nós temos um total de 836 comitês de ética. Isso. E esse número ele acrescenta por quê? Porque cada reunião ordinária nós temos aprovação de registro inicial e aí logo depois a pessoa encaminha a documentação, a habilitação do perfil na Plataforma Brasil, a criação do próprio perfil, e a partir desse momento ele compõe esse número. Então esse número ele sempre tem uma variação e vem crescendo nos últimos anos. Por que é importante mostrar esse mapa para vocês? Para vocês verificarem, entenderem o tamanho do sistema e o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui em trabalhar com vocês, né? É um número expressivo de comitês de ética. E para vocês compreenderem a importância do trabalho de vocês em conjunto nesse sistema. E nós, inclusive, quando do registro inicial de um novo CEP, nós pedimos que esse trabalho de início de funcionamento desse comitê seja feito em parceria com um comitê já estabelecido e que já conheça todos os processos que nós trabalhamos dentro do sistema CEP-CONEP. Então, é importante que vocês entendam que esse volume é um volume alto e que nós temos vários comitês que podem auxiliar vocês bem próximo. Como na região Nordeste aqui, por exemplo, são 169 comitês de ética ao todo, e às vezes você não sabe que tem um comitê de ética próximo ali que pode fazer, por exemplo, um treinamento em conjunto, que não necessariamente seja o treinamento da CONEP, realizado pela CONEP, mas que seja um treinamento, um momento de capacitação dos comitês entre vocês, que vocês conversem sobre isso, que façam esse momento em conjunto, né? Porque é muito importante essa comunicação entre os comitês de ética, né? Isso. E se você precisar de saber mais informações, endereço, telefone desse comitê de ética, você tem a aba pública da Plataforma Brasil, em que você pode consultar comitê de ética. Consulta comitê de ética, aparece a região do Brasil, você seleciona, depois seleciona a unidade da federação e depois seleciona a cidade. Lá aparecem todos os comitês de ética e clicando no lado direito tem uma lupa e aí você seleciona e consegue observar todos os dados do comitê de ética, telefone, e-mail e assim por diante. Bem, olha, sobre esse tema tem alguém perguntando agora, nesse momento, sobre o número de CEP tem a ver com a quantidade de pesquisas? Bem, a Priscila que está perguntando para a gente nesse momento, aí, nossa colega, o número de CEPs tem a ver com a quantidade de pesquisa? Não necessariamente, né? O número de CEPs, ele tem a ver com a necessidade daquela instituição. Pode ser que sim, pode ser que essa instituição mantenha um volume altíssimo de projetos de pesquisa e que em um determinado momento ela entenda que é necessário ela constituir um comitê de ética em pesquisa para que faça a tramitação desses protocolos dentro da instituição, para viabilizar a facilidade de comunicação com esse pesquisador, com o participante de pesquisa, mas também não é obrigatório que seja dessa forma, né, Cristiano? E é importante observar que quando é obrigatório ter um comitê de ética. Hoje a gente sabe que no recredenciamento das instituições acadêmicas, o INEP, ele com um trabalho de análise, ele pede que os cursos de saúde obrigatoriamente tenham um comitê de ética em funcionamento. Então é um quesito, é um indicador, e ele tem uma pontuação específica no credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino. Os cursos de saúde, repetindo, eles são obrigatórios. Tem lá o indicador, o 3.16. Então, Priscila, respondendo a sua pergunta, é importante sim que exista um comitê de ética para viabilizar a proteção do participante de pesquisa, mas não necessariamente relacionada ao quantitativo de pesquisa, ao volume de pesquisa que essa instituição tramita. Essas pesquisas elas podem ser tramitadas por uma instituição e encaminhadas para um comitê de ética de uma outra instituição analisar e falar a respeito da eticidade desse protocolo de pesquisa. Bem,
Vamos continuar agora com o nosso tema. Nós vamos falar agora de temas relevantes a respeito dos comitês de ética. Mais especificamente sobre alguns quesitos e alguns questionamentos, perguntas pontuais que foram realizadas durante as nossas visitas da equipe de qualificação. Bem, o Cristiano vai começar falando sobre o primeiro questionamento que foi passado para a gente, que é mais... O primeiro questionamento foi a questão de conceder número de horas para a dedicação dos membros às atividades do CEP. Isso é previsto em normativa até, porque na normativa ele fala que a instituição ela tem que liberar, dispensar o funcionário para que ele consiga fazer o processo de análise ética. Mas além disso, a gente sabe que não só para o período da reunião do colegiado, mas também para o processo de análise em si, que é um pouco mais demorado, tem toda uma minuciosidade para ser observada aí nesse processo de análise. Então, esse membro que compõe o comitê de ética, o colegiado desse comitê de ética, ele precisa de um período de dedicação. Então, por que a resolução 466 pede que a instituição dispense esse relator, esse membro do colegiado do comitê de ética de suas funções? Para que ele consiga, pelo menos por um período, se dedicar às atividades do comitê de ética. Isso é muito importante ser frisado e ser dito, né, dentro do comitê de ética. E o membro do CEP, ele faz um trabalho, digamos que voluntário. Isso, né? Ele não pode receber para fazer análise ética. O comitê de ética ele não recebe para fazer esse processo de análise ética. Sendo assim, a instituição fica muito interessante que ela libere, inclusive, por mais horas, dependendo, inclusive, da demanda interna. A gente sabe que tem comitês que analisam um volume muito grande de protocolos, em especial no final de semestre, conclusão de curso, de mestrado, doutorado, ou até mesmo no início do mestrado, doutorado, o pessoal acaba encaminhando. A gente sabe que nesse finalzinho de semestre a demanda é muito grande para indicação até. Então é importante que vocês frisem junto à instituição a necessidade dessa abertura, né? Que esses profissionais eles consigam se dedicar um período mínimo às atividades do comitê de ética. Isso é muito importante. E dialogar também com o gestor, mostrar, não precisa especificamente estabelecer qual o protocolo, mas vocês podem colocar, como enviam para a Conep o relatório semestral, podem também mostrar a demanda, né, pelo que recebe, inclusive internamente, da própria instituição e até externo, porque existe um processo de solidariedade, nós somos um sistema, estamos todos juntos, e aí recebem também protocolos de outras instituições que não têm comitê de ética. Essa situação ocorre, por exemplo, com a indicação. Nós da Conep indicamos para vocês alguns protocolos de pesquisa que não são da instituição de vocês, que são de outras instituições ou que são de pesquisadores que não estão vinculados a alguma instituição. E aí, nesse momento, vocês avaliam esse protocolo de pesquisa, o que pode aumentar um pouco a demanda de vocês e a instituição ela pode requisitar esse quantitativo para vocês, para compreender qual é o volume de trabalho que vocês têm, qual é a demanda. Isso é bom até para justificar a necessidade de afastar por um período mínimo que seja esse membro para as atividades do comitê de ética. E se o comitê de ética teve um momento de demanda significativa, ele também pode encaminhar uma alteração de dados, também aumentando o número de membros. E aí, logicamente, se no regimento apresenta esse quantitativo que tem 10 membros, e aí de repente vocês querem colocar 13, 14 membros, ou um pouco mais, é interessante que altere o regimento e encaminhe uma alteração de dados, com a carta de solicitação, o formulário, a portaria, e também lembrando a proporcionalidade do representante de usuários, né? Exatamente. Então se você tem 7, dentro desses 7, um representante de usuários. Você tem 14, proporcionalmente você teria 2 representantes de usuários e 12 membros indicados pela instituição. Exatamente. Seguindo um pouquinho mais a respeito dos principais apontamentos que a equipe de qualificação levantou, alguns perguntaram para a gente como é possível dar uma maior visibilidade ao CEP dentro da instituição. Bem, nós já falamos um pouquinho aqui a respeito de treinamento e do papel consultivo e educativo do comitê de ética. É nesse momento que vocês precisam orientar a instituição do papel que vocês exercem dentro desse sistema e dentro da instituição, da importância de vocês dentro da instituição, da importância
para pesquisa e para ética no nosso país, né? O que é interessante para vocês? Como que vocês podem dar visibilidade? Nesse momento de educação, nesse momento de realização de algum projeto de capacitação interna de vocês, convidar o gestor, convidar os diretores, os responsáveis pela instituição a participar desse momento, inclusive para fazer falas nesse momento, discutir o tema com vocês, trazer ideias de como melhorar, de como viabilizar uma comunicação melhor do sistema com a instituição. Então, assim, vocês têm várias formas, inclusive pedir auxílio para a Conep, a gente dá esse suporte para vocês, para que vocês tenham uma comunicação mais facilitada com a instituição, para que esse momento de educação seja construtivo. Isso. E que a instituição entenda o papel de vocês dentro da instituição. O papel que é muito importante para a nossa sociedade e para o aspecto científico, né, de evolução da ciência no nosso país. Nós recebemos agora uma pergunta a respeito de suplente titular, se ele conta para a proporcionalidade do representante de usuários. Só lembrando a nomenclatura, o suplente, quando que ele aparece no comitê de ética, em substituição ou na ausência do titular. Então, na verdade, a proporcionalidade em relação aos titulares especificamente. Lógico que se você tem 7 titulares e 7 suplentes, seria também interessante que você coloque um representante de usuários titular e um também suplente. Isso. Bem, gente, são muitos assuntos, são temas que são importantes para vocês. Então, no momento agora, nós vamos passar a responder algumas perguntas pessoais, algumas perguntas pontuais realizadas durante a nossa apresentação aqui na live. A gente vai respondendo aos poucos e seguindo com alguns outros temas que são necessários serem falados ainda. Bem, vamos começar a falar sobre ter um plano de capacitação entre os membros e a comunidade científica. Bom, esse é um papel educativo, especificamente, que o CEP exerce, e ele precisa fazer toda a divulgação e o papel do CEP específico, né? Citar as resoluções, as normativas, dentro desse processo, e ele encaminha isso quando a comprovação? Nos relatórios semestrais. Encaminha através de fotos, encaminha inclusive sobre as temáticas que foram abordadas, dentro da própria instituição ou em outras instituições. Esse é um papel que o Comitê de Ética ele faz, exercendo essa capacitação e a capacitação dos próprios membros do CEP, que deve acontecer constantemente. Bem, desculpa. Nós já respondemos algumas aqui durante essa nossa conversa. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a qualificação. O que é esse projeto, por que ele existe, para que ele existe e qual é o nosso interesse em qualificar vocês, em qualificar esses comitês de ética dentro do sistema CEP-CONEP. O projeto de qualificação ele iniciou com uma necessidade de tentar reduzir as diferenças de comitês de ética que existem no sistema CEP-CONEP. Então nós temos dificuldades de análise, problemas de análise que vêm com muita pendência. Verificamos isso pela Plataforma Brasil, porque há um monitoramento da CONEP via Plataforma Brasil pela emissão do parecer consubstanciado emitido. E também pelas dúvidas que aparecem ao longo dos treinamentos, as dificuldades que surgem. A gente sabe que a rotatividade de membros é muito grande e é necessário que a CONEP faça esse trabalho de aproximação maior e exerça de fato o trabalho educativo. E aí, sendo assim, a qualificação ela existiu e existe com a necessidade de contribuir para o sistema para fortalecimento. Esse é o papel principal, fortalecimento do sistema CEP-CONEP. Sim. Qual foi a percepção inicial para que o projeto viesse a ser concretizado? Todas essas dificuldades que nós identificamos dentro do setor CEP. Então, nós verificamos que os comitês, eles tinham algumas dificuldades em relação a alguns processos, alguns procedimentos específicos. Então, dentro do nosso papel educativo, nós iniciamos esse projeto, trazendo para vocês informações importantes de como conduzir os trabalhos dos comitês de ética em todo o país. Essa equipe, ela é dividida em duplas, né? E elas estão atendendo várias regiões do país. Nesse momento tem equipe visitando alguns comitês de ética. Se tiver alguma aí
que está assistindo a nossa live quiser comentar a respeito da visita, fazer alguma pergunta, falar sobre a equipe que esteve aí com vocês, passar um relato ou colocar aí no Instagram ou no Facebook o relato a respeito da visita, informar como foi esse momento para vocês. É importante que a gente saiba, que a gente tenha esse reporte de vocês, para que a gente dê o melhor para vocês, para que a gente demonstre o melhor da Conep, o melhor do sistema para vocês. Bom, e também há uma situação diferente, que também são os pendências identificados pela equipe da unidade de análise de protocolos. São pendências que, além de ter o manual de pendências frequentes que está na página da Conep, verificaram que continuam e permanecem ainda algumas análises, com algumas incorreções, algumas distorções do que a normativa tem, e a equipe da Plataforma Brasil também verificou algumas dificuldades que existem. Então, trabalhando com todos os setores da Conep, identificando todas as dificuldades, todas as simetrias que existem, o projeto de qualificação ele se baseou nesse processo. Inclusive, há um trabalho que é feito presencial e há um trabalho que é feito de formação continuada, que vai ser feito em AD. Isso. Bem, se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem saber, se aprofundar um pouquinho mais sobre o projeto de qualificação, vocês podem mandar essas perguntas agora, que a gente verifica se é possível a gente, dentro do nosso tempo, responder. E, inclusive, pode mandar também para os nossos e-mails, nossos meios de comunicação, inclusive Instagram, Facebook, que a gente encaminha, direciona esses questionamentos, essas dúvidas para o setor responsável. Agora, vamos realmente iniciar as respostas às perguntas de vocês. Começando aqui pela pergunta do René. Ele está perguntando para a gente o que podemos fazer quando o relator não comparece à reunião e isso impacta no projeto enviado. Bem, é uma pergunta constante e é fácil de ser resolvida, não é, Cristiano? Sim. O regimento interno ele tem que constar o mínimo de ausências justificadas. Então, se esse membro ele ultrapassa esse mínimo de ausências justificadas, o Comitê de Ética pode encaminhar uma alteração de dados e nomear uma outra pessoa. Então, sendo assim, aí tem a situação do suplente. Se tiver suplente, pode ser substituído o titular. Caso não tenha suplente, e ele não comparece, isso acontece rotineiramente, com frequência, nas reuniões que podem ser mensais ou quinzenais, dependendo da demanda interna, ele deve ser substituído. Só que isso é interessante que conste no regimento interno sobre o mínimo de ausências justificadas. Então, o colegiado do Comitê de Ética, ele tem essa autonomia, ele pode se organizar e no momento em que vocês constroem o regimento interno de vocês e que vocês falam lá que nós teremos uma composição de 7 membros e que das reuniões, um mínimo de 3, por exemplo, é o número de faltas que esse membro pode ter durante o período de vigência de trabalho do CEP, em 12 meses, se esse membro não participar de 3 reuniões e não tiver de forma justificada, o coordenador pode levar isso ao conhecimento do comitê, do colegiado do comitê, informar que essa pessoa está se ausentando com frequência e que isso está impactando no processo de trabalho do comitê e inviabilizando a manutenção daqueles prazos que nós falamos lá no início, de 30 dias para análise e 10 dias de checagem documental. 10 dias de checagem documental e 30 dias para emissão do parecer consubstanciado. E aí isso é um fundamento para fazer essa substituição desse membro no Comitê de Ética. Ok, gente? Então isso é algo fácil de ser resolvido e isso está dentro do regimento interno de vocês. Quando vocês constroem, por isso a importância que a gente dá para esse documento. Esse documento ele tem que ser muito bem construído e muito bem dialogado e ele é votado no colegiado, né? Isso. Ele não é um documento construído pelo coordenador exclusivamente. Ele é um documento construído por todos em conjunto e tem uma votação para que esse regimento entre em vigência, né? Do registro ou da renovação desse comitê de ética. Bom, aí vem uma outra pergunta, e quando o representante de usuários não vai na reunião? É a mesma situação, na verdade, do outro relator, né? E aí a gente quer esclarecer também que o representante de usuários, ele, bem como o membro que é indicado pela instituição, ele também é um membro que participa, ele deve, inclusive, estar na Plataforma Brasil, nós verificamos isso, e é importante que ele tenha essa propriedade. Agora, quando ele não vai à reunião, o processo
capacitar o representante de usuários, fazer um treinamento específico, com a linguagem mais apropriada, até que se ele não consegue fazer uma análise ética um pouco mais aprofundada, dependendo da escolaridade que ele apresenta, ele pode analisar pelo TCLE, ver se o TCLE está adequado ao entendimento dele e se ele consegue atender também ao participante de pesquisa. E aí vem a situação de, se ele não vai realmente à reunião, fazer a substituição, pedir uma nova indicação e encaminhar a alteração de dados. Isso. Por isso que é importante, no momento em que esse representante de usuários é recebido por vocês, um acolhimento, né, um acolhimento maior de informação a esse representante de usuário, do papel dele, qual é a função dele dentro do comitê de ética, ressaltando que ele é membro do comitê de ética, então ele faz sim análise ética, ele participa da análise ética, ele inclusive pode receber protocolo de pesquisa para fazer análise e relatoria de um projeto de pesquisa. Então ele faz parte desse comitê. Então o acolhimento de vocês é muito importante, o papel, para que ele compreenda o papel dele dentro do comitê de ética. Uma outra pergunta que encaminharam para a gente aqui é a respeito dos suplentes. Estão nos perguntando se os suplentes são cadastrados como relatores na Plataforma Brasil. Sim. Os suplentes são membros do comitê de ética. Nós temos aí, se nós temos 7 membros na composição de vocês, dentre eles 2 suplentes, eles são membros do comitê de ética. Só são suplentes. Então, na vacância, eles podem substituir o titular. E, muitas vezes, nem necessariamente ser suplente, ele pode ser, a composição é de 7, vocês podem manter a composição de 7 titulares, não necessariamente manter dentre eles um suplente ou 2 suplentes, né? Isso não é obrigatório. Bom, uma situação também interessante abordar com vocês é em relação à Plataforma Brasil, ela não diferencia quem é membro titular, quem é membro suplente, coordenador e vice-coordenador. O próprio coordenador e vice-coordenador, eles têm o mesmo perfil, aparece como coordenador. Não há essa diferença na Plataforma Brasil. De titularidade e de suplência. Isso. Ok, gente? Bom, houve uma outra pergunta também, é possível a DOC no CEP, assim como na CONEP, eu teria acesso com senha para avaliação? Na verdade, o ADOC, ele é uma pessoa específica para ser consultada sobre um assunto, quando o comitê de ética, na sua composição, não tem pessoas com a especialização ou a especialidade para conseguir atender. Ele não tem esse acesso, ele é consultado para atender um ponto específico da dúvida dentro do protocolo de pesquisa. Então ele não tem acesso à plataforma. Tá? Esse é o entendimento da CONEP em relação ao membro ADOC. Ele na verdade nem é membro ADOC, a gente chama de consultor ADOC. Ele especificamente entra no CEP para ser consultado sobre um assunto determinado. Então, ele emite um parecer técnico a respeito de determinado assunto. É uma consulta que o Comitê de Ética faz a um técnico especializado para responder sobre um tema específico. Eu espero ter atendido a Ana, que fez essa pergunta. E se o Fernando agora está perguntando para a gente aqui, como achar um representante de usuário sem ser do Conselho Municipal de Saúde? Bem, Fernando, essa pergunta nós respondemos com a segunda parte da resolução 240. Lá diz que, preferencialmente, sejam pessoas indicadas pelo Conselho Nacional, Conselho Municipal de Saúde. Ou estadual. Ou que seja por entidades representativas da sociedade. Quais entidades, por exemplo? Nós temos aí... Associação de portadores de Alzheimer, Associação de diabéticos. Nós temos várias associações de portadores de patologias que tem em todas as cidades. Então eles podem ser consultados e aí vem a importância do CEP fazer o seu trabalho educativo. Ele especificamente mostrar para que ele serve, como ele funciona. Porque tem medo, né? O nome Comitê de Ética e Pesquisa, as pessoas têm uma certa resistência quando se trata do assunto sem o conhecimento. Depois fica muito mais tranquilo. Bem, seguindo ainda no tema de representante de usuário, a Cristina está perguntando aqui qual é a proporcionalidade do representante de usuário para o CEP. O Cristiano mencionou isso um pouquinho atrás. A proporcionalidade é de 1:7, ok? Nós pedimos que a cada 7 membros do Comitê de Ética, pelo menos um seja o representante de usuário. Então, se temos 14 membros, 2 representantes de usuários. 21, 3, e assim sucessivamente. Ok, Cristina?
Bom, agora vem uma pergunta da Lígia. Trabalha em um hospital que tem um CEP, mesmo assim é possível usar outro CEP para submissão? Bom, depende da situação, porque se na sua pesquisa a proponente for o hospital que você trabalha e ela tem um CEP, obrigatoriamente o hospital que tem um CEP abrigado, ele tem que fazer análise. Bom, vem também agora uma pergunta do João. Como eu devo fazer o relatório semestral? João, isso é bem tranquilo até para responder, porque dentro da página da Conep a gente tem as orientações básicas, a estrutura de como montar esse relatório semestral, a parte qualitativa, quantitativa. Ele tem as orientações básicas de todos os tópicos que devem constar na parte qualitativa, e a parte quantitativa é o número de protocolos que foram analisados. O que é importante, João, mencionar no relatório semestral, né? O que é importante frisar para vocês? Primeiro, que a nossa norma, a nossa resolução, ela diz que o relatório é semestral. Então, assim, é importante que vocês a cada semestre encaminhem um relatório falando de como decorreu todo o trabalho do Comitê de Ética. E aí informar presença, informar se ocorreu o papel consultivo, o papel educativo durante as reuniões. Se houve denúncia. Se vocês tiveram, quantos protocolos vocês analisaram, quantos foram pendentes, quantos foram aprovados, descrever a condução da reunião, a condução dos processos de trabalho do Comitê de Ética naquele semestre, por exemplo, informando se vocês tiveram alguma irregularidade em algum processo, em algum protocolo de pesquisa específico, se vocês fizeram treinamentos para a instituição, treinamento para os participantes, treinamento para os membros, para a comunidade científica, descrever qual foi o maior impacto durante as reuniões de vocês, quais foram os impactos reais que ocorreram naquele semestre para o Comitê de Ética. Então, informar todo o processo de trabalho de vocês durante o semestre. Por que a gente pede por semestre? Para não ficar um volume muito grande de informações no ano, até para que vocês consigam trabalhar e ter uma estrutura de gestão semestral, para que vocês consigam também acompanhar o trabalho de vocês por semestre. E até se houve também algum evento adverso, né? É importante que conste no relatório. Aí lembrando o que trata a normativa, o relatório semestral deve ser encaminhado quando? Bom, nós terminamos o semestre agora em junho, então ele deve ser encaminhado até o final de agosto, até o final do bimestre seguinte. É importante que vocês atendam a esse prazo, porque no projeto de qualificação ele também é avaliado o cumprimento de prazos, não só na análise ética dos protocolos de pesquisa, mas também na comunicação do CEP com a Conep, até para fortalecimento do sistema. Bem, continuando, a Ayla está perguntando para a gente aqui quem publica o parecer do consultor ad hoc, já que ele não pode ter perfil de usuário na plataforma Brasil. Bem, Ayla. Bom, o relator é o relator que estava designado a esse protocolo de pesquisa, é ele, na verdade, que absorve toda a informação e coloca dentro do seu parecer, sua nota técnica, e logicamente a emissão do parecer consubstanciado é sempre dado pelo coordenador do CEP. Vamos lá, vamos esclarecer bem essa questão. O membro recebeu a relatoria de um protocolo de pesquisa específico. Naquela relatoria ele verificou que em um determinado aspecto ele não consegue falar sobre aquilo, e o próprio comitê, o próprio colegiado, na hora de falar sobre aquele protocolo de pesquisa, na hora de deliberar da eticidade daquele protocolo de pesquisa, ele verifica que ele não tem condições técnicas específicas para falar sobre aquele aspecto, sobre aquele tema e aquele aspecto que está dentro do protocolo de pesquisa. Nesse momento, o colegiado ele pode pedir auxílio a um consultor ad hoc. Esse consultor ad hoc vai montar um parecer técnico informando para o colegiado quais são os melhores caminhos a serem tomados sobre aquele aspecto específico. E aí o colegiado vai verificar se aquilo cabe ou não, se está ético ou não, se é possível incluir aquele aspecto no protocolo de pesquisa. E aí o trâmite de liberação desse protocolo de pesquisa, ele segue o mesmo. O relator termina a relatoria, o colegiado aprova e o coordenador emite o parecer consubstanciado e libera para o pesquisador. Isso. Bom, agora tem uma pergunta da Ana. Nas universidades, o regimento interno do CEP
deve ser aprovado no conselho universitário? Depende da situação. É um registro inicial? Se é um registro inicial, logicamente, existe uma designação pelo reitor, pela autoridade máxima da instituição, ou superintendente do hospital, para que faça essa organização. O que normalmente a gente tem visto é que as pessoas que vão compor o comitê de ética, inicialmente, antes de iniciar o registro, eles fazem parte dessa construção do regimento. Mesmo porque o regimento ele vai tratar de todo o modus operandi do CEP em si. Tá? Mas no caso da renovação do registro, aí o próprio colegiado do CEP ele participa, caso necessite fazer uma alteração ou não. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa live. E nós vamos aqui responder mais uma perguntinha para a gente encerrar por conta do nosso tempo. E aí deixar aqui o canal aberto para que vocês possam falar conosco no momento em que vocês precisarem, tá? A Mônica está perguntando como é o envio dos relatórios para a Conep. Da mesma forma que encaminha o pedido de renovação, de alteração de dados e de registro pelo nosso e-mail, conep.cep@saude.gov.br. E lembrando que futuramente nós teremos aí algumas novidades, até para acelerar esse processo de encaminhamento de documentação. Por quê? Porque há uma situação diferente da questão do envio dos documentos. Às vezes enviando por e-mail, o documento fica muito pesado, a quantidade de páginas, né? Então acaba tendo que ser enviado em 3, 4 e-mails distintos, mas estamos aguardando aí, futuramente nós teremos aí outros canais, outras formas de serem enviados, para ficar mais fácil a todos vocês. Então, o setor CEP tem novidades para vocês também. Em breve estaremos com novos processos e aí vocês acompanhem essas modificações, essas novidades aí pelos nossos canais Ética em Pesquisa, né? Tanto no YouTube, no Instagram, como no Facebook. E também na plataforma Brasil, a gente costuma manter lá um pop-up de informação. E nós também encaminharemos para vocês e-mails informativos a respeito dessas modificações e dessas novidades do nosso setor. Agradecemos a presença de todos vocês. Queremos deixar aqui mais uma vez a nossa disponibilidade em atendê-los no momento em que vocês precisarem, pelo nosso e-mail ou pelo nosso telefone de contato, que também está aí na nossa página. Também está na internet, que é o 3315 gente, desculpa. 5877 ou 5878. Bem, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Espero contar com outras perguntas no futuro. Bom, muito obrigado e espero ter contato com vocês numa próxima live. Grande abraço, até mais. Até mais.